Ela construiu sua cabana pedra por pedra, sob o sol que castigava implacável o solo seco e duro do Velho Oeste. Maeve, moldada pela solidão e pela força forjada em anos de luta silenciosa, parecia parte da terra árida, firme, inabalável, como se o próprio solo corresse em suas veias. A poeira que se levantava a cada golpe de sua enxada era um testemunho mudo de sua determinação, e o coração que bombeava dentro do seu peito batia no ritmo do trabalho pesado e da esperança contida. Naquela tarde, enquanto o sol declinava no horizonte, uma sombra distante rompeu a rotina impiedosa daquela homestead esquecida, como uma promessa sussurrada na direção de um futuro incerto. O vale se estendia estéril e imenso, quase sem vida, além do pequeno alicerce onde a cabana ganhava forma. Paredes tortas que contavam histórias de resistência e de uma mulher que não aceitava o fracasso. O vento varria os cactos secos e as pedras claras, carregando consigo o silêncio que era tão denso quanto o calor do meio-dia, impondo um peso quase palpável ao ar rarefeito e à alma de quem ali vivia. Maeve tecia no tempo suas próprias paredes, e com elas a promessa de um novo recomeço, algo que escapava das mãos ásperas do passado. Entre essas rochas e tempestades de poeira, Aran observava. Um guerreiro apache, marcado pelo fogo da guerra e pela sombra da perda, ele movia-se com cautela, quase como se fosse parte do vento, invisível, vigilante. Seu olhar, à distância, não era de ameaça, de curiosidade e respeito. Conhecedor da dureza daquela terra, sabia que a solidão poderia ser tanto alicerce quanto prisão. E naquela mulher ele enxergava uma força rara, que desafiava até o destino mais cruel. Havia um silêncio pesado entre eles, uma ponte invisível, feita de desconfiança e de necessidades não ditas. Maeve sentiu o peso daquele olhar antes mesmo de vê-lo. Cada músculo do corpo tenso perante a presença desconhecida que se aproximava lentamente, como um animal hesitando à beira da tempestade. Aceitar ajuda significava abrir uma brecha na fortaleza que havia erguido ao redor de seu coração. Um risco que a natureza desconfiada daquela fronteira ensinara a evitar. Ainda assim, suas mãos calosas tremiam por dentro, não apenas pelo esforço, mas pela incerteza que nascia naquela aproximação. Os segundos se estenderam como pedras no rio, aguardando uma decisão. Quando Aran enfim se aproximou o suficiente para lançar palavras que mais pareciam silêncio traduzido em gesto, ofereceu sua ajuda. A mão firme de um aliado inesperado nascia entre olhares desconfiados e uma linguagem silenciosa de cautela e curiosidade. Maeve, com a dureza dos que já perderam tudo, aceitou. Juntos começaram a erguer paredes com a força da cumplicidade recém-descoberta. O choque cultural disfarçado em suor e respirações pesadas, enquanto o sol começava a ceder seu brilho à penumbra. Cada pedra assentada parecia uma promessa muda de que talvez naquela terra hostil a união pudesse vencer o isolamento. Mas a paz breve lhes foi negada. No limiar do campo, entre a poeira que a tarde levantava, um grupo de colonos surgiu. Olhares estreitos e carregados de desdém pousaram em Aran, como lâminas que cortavam a aparente trégua. O silêncio entre Maeve e Aran enrijeceu diante da ameaça silenciosa. O vento que antes carregava esperança, agora trazia consigo o presságio de conflito e perigo. Uma sombra que caía sobre a nova aliança, fazendo o coração apertar em ritmo acelerado. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino,
ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. O sol mal despertava no horizonte quando Maeve e Aran começaram mais um dia, ao lado da cabana que já ganhava forma. O silêncio ao redor parecia tão pesado quanto a poeira que se acumulava em seus corpos cansados, misturando-se às gotas de suor que escorriam pela testa da mulher. Ela evitava olhar diretamente para ele. O orgulho era uma muralha invisível, construída pedra por pedra ao longo dos anos. Dependência era a palavra proibida em sua boca endurecida pela solidão. Aran, por sua vez, respeitava aqueles muros, mesmo desejando que fossem derrubados um a um pela honestidade do trabalho conjunto. Os primeiros raios de sol refletiam nas pedras que formavam o alicerce e as tábuas ainda cruas penduradas na varanda. Maeve e o Apache dividiam o esforço, cada um com suas ferramentas, ombros arqueados pelo peso do labor. O choque cultural se fazia presente em pequenos gestos desconcertantes, o modo com que Aran assentava cada pedra, as pausas silenciosas para observar o céu, a reverência consigo mesmo que possuía por cada coisa viva naquela terra. Maeve, acostumada ao ritmo seco do pioneiro, resmungava baixinho às vezes, ciente de que dependia mais do que gostaria daquele estranho. O murmúrio da fronteira havia se espalhado. À distância, as sombras se alongavam pelo vale e os olhares atentos dos colonos se voltavam para sua forma singular. Sussurros carregados de medo e preconceito deslizavam como serpentes invisíveis, inflamando um ressentimento antigo. Ele não pertence aqui, ouviu Maeve numa voz áspera que não podia identificar. Outras vozes se uniam ao coro silencioso, espalhando rumores que envenenavam o ar. Dentro da cabana, o silêncio entre os dois era denso. O trabalho os unia, mas as palavras eram escassas. Maeve sentia tudo ao seu redor pulsar com o desconforto de estar com alguém que a comunidade rejeitava. Seu coração vacilava entre a gratidão e o medo. Não podia negar que a ajuda de Aran acelerava cada passo de seu sonho construído com esforço solitário, mas temia que essa aliança pudesse destruir a tênue paz que cultivava ali. Numa tarde, a rotina foi interrompida. Pela trilha poeirenta que levava à cabana, surgiu um homem da vila, rosto fechado, olhos duros. Era um representante da comunidade, talvez um líder informal, vindo com a autoridade crua que as pequenas vilas do oeste sempre carregavam. Sem rodeios, ele se aproximou, mantendo distância, mas falando claro. Maeve, não posso ficar calado. Aran não é só mais um homem. Muitos por aqui veem nele uma ameaça. Sabemos do que são capazes os Apaches. Sabemos da guerra, das mortes. A voz era grave, o aviso carregado de um peso que não podia ser ignorado. Maeve estudou o homem, o rosto rígido pela preocupação disfarçada. Sentiu-se apertada. Numa decisão impossível, proteger a si mesma, sua independência conquistada com sangue e suor, ou aceitar que para construir um futuro teria que abrir espaço para alguém que a maioria julgava inimigo. A noite chegou com seus mistérios, e a cabana, meio construída, parecia desafiar os ventos que sopravam trazendo rumores e velhas histórias. Aran sentou-se diante da fogueira,
os olhos perdidos no fogo, enquanto Maeve, do lado oposto, ponderava a oscilação difícil em seu peito. Eles não vão entender o que estamos construindo aqui, ele disse baixinho, sem a amargura usual, mas com uma sinceridade que cortava a escuridão da noite. Mas aqui, nesta terra, temos uma chance. Você é uma força, Maeve. Eu vejo isso. Ela não respondeu na hora. Respirou, fundo, sentindo a dureza que a impedia de ceder, mas também a centelha de esperança que crescia a cada pedra que colocavam lado a lado. Na manhã seguinte, enquanto retomavam o trabalho, o representante da vila retornou. Desta vez, com mais firmeza e menos tempo para rodeios. Precisa saber que estamos atentos. Tem gente que não vai esperar para agir se continuarem a ver Aran aqui. Havia uma ameaça velada, um aviso de que o isolamento que Maeve havia escolhido poderia se transformar em solidão forçada. O peso dessas palavras caiu sobre ela como uma rocha prestes a rolar montanha abaixo. Aran percebeu a mudança em seu olhar, a dúvida que começou a surgir entre a determinação e o medo. Se for para proteger o que conquistamos, vou ficar ao seu lado. Mas não posso controlar o que está além disso. Falou ele com voz firme, porém cansada. Ela o encarou. Pela primeira vez, sem o escudo da resistência. Não sei se o que construí não vai virar cinzas por causa disso. Mas a voz falhou, um raro quebrar da armadura. Mas não quero fazer isso sozinha. O silêncio que se seguiu foi habitado por um entendimento que poderia expressar. Enquanto anunciavam o entardecer, o som distante de cavalos e passos pesados cortou o ar tranquilo. Os rumores se tornavam ação. Um grupo estava chegando, olhar firme e hostil, enviado pela mesma comunidade que agora colocava Maeve diante do maior dilema de sua vida: escolher entre a precariedade e a promessa de companhia com riscos ainda maiores. Ela apertou o cabo da enxada, olhando para Aran. Sabia que aquele momento definiria o que, afinal, estava disposta a construir: uma cabana, uma aliança ou seu próprio destino sob o sol impiedoso do Velho Oeste. E será nessa escolha que a próxima tempestade se abaterá. A sombra de passos no horizonte anunciava que a conversa com a vila estava longe de terminar. O vento carregava o cheiro da terra queimada, sussurrando segredos antigos pelas folhas ressecadas. Ao longe, uma estranha figura aproximava-se da cabana ainda em construção. Um vulto feminino que se movia com a hesitação de quem carregava o peso invisível de um passado arranhado por cicatrizes. Era Elisa, uma mulher da vila próxima, conhecida por sua língua afiada e olhos que haviam visto demais para se contentar com verdades simples. Ela hesitou à beira do terreno, observando Maeve e Aran, com uma mistura de curiosidade e temor. O silêncio era quase palpável, interrompido apenas pelo ruído compassado dos martelos contra as tábuas e o farfalhar seco da poeira levantada. Elisa respirou fundo, tomando coragem para avançar. Não imaginei que encontraria companhia aqui, disse ela, a voz firme, quebrando a tensão como o estilhaçar de um galho seco sob os pés. Maeve ergueu o olhar, surpresa e desconfiada, enquanto Aran permaneceu quieto, seus olhos escuros e atentos fixos nela, medindo suas intenções silenciosamente. A presença de Elisa trazia à tona sombras do passado, histórias de conflitos sangrentos, fúrias mal resolvidas entre colonos e apaches. Ela, que carregava as marcas de uma infância marcada por perdas e violência, não podia ignorar o confronto direto em seu peito. Ao mesmo tempo, havia uma inquietude,
uma vontade reprimida de entender além dos muros da vila. Sentando-se junto à miséria da cabana inacabada, Elisa cruzou os braços, os dedos trêmulos denunciando a tensão que guardava. Vocês sabem o que está acontecendo além daqui, não sabem? Os boatos, as escaramuças recentes, não são apenas histórias para atemorizar mulheres. Os apaches reagem, e os colonos também. O perigo está mais perto do que qualquer um quer admitir. Maeve fechou os olhos por um instante, sentindo o peso daquelas palavras caindo como pedra sobre seu coração. Ela já sabia, mas ouvi-las confirmadas por alguém que não partilhava sua esperança solitária tornavam tudo mais real e mais ameaçador. Desde que Aran chegou, as vozes da vila só fazem crescer o medo e a tensão, murmurou. Eu tento não pensar nisso, mas é impossível cerrar os olhos para o que se aproxima. Aran, que até então permanecia enigmático e calado, finalmente falou. Sua voz era baixa, reverberando com a força silenciosa de quem carrega um passado cheio de batalhas internas. O que eles não compreendem é que a guerra deixou marcas profundas. Em mim, em você, em todos nós. Não sou o inimigo que pintam. E esta terra, pode ser o único lugar para encontrar redenção. Elisa olhou para ele, as linhas do rosto suavizando-se por um instante. A fermentação de uma aliança inquieta nascia no ar denso da tarde. Mesmo com suas reservas, algo naquela mulher solitária e naquele guerreiro estranho a compeliam a ficar. Não como espectadora, mas como voz inquieta entre dois mundos. O tempo passou rápido, e a noite envolveu o acampamento em seu manto escuro, onde o crepitar da fogueira tornou-se a canção que embala os segredos compartilhados. Eles falavam pouco, mas pelo olhar já percebia-se um pacto silencioso de compreensão e uma distância que começava a se estreitar lentamente. Foi Elisa quem primeiro apontou para o firmamento, onde a luz trêmula de uma fogueira distante rompia a escuridão da vastidão. Olha ali, ela sussurrou. Não estamos sós nessa noite. Maeve segurou a respiração, os olhos arregalados na direção daquele fogo distante, que movia sombras inquietas entre as árvores. Aran fechou os punhos, a mandíbula trincada, os músculos inflados por uma tensão inquieta. Vigilantes, disse ele, com a precisão fria de quem conhece o significado daquelas marcas na noite. Homens armados e hostis. Eles vêm caçar o que temem e o que não compreendem. O calor da fogueira distante parecia arder na alma de Maeve, que sentia o solo sob seus pés tremer com a aproximação do perigo iminente. O peito se apertava, uma mistura viscosa de medo, adrenalina e a raiva silenciosa daqueles que buscavam impor medo e destruição. O ar ficou denso e carregado de presságios. Uma escuridão que não vinha apenas da noite, mas de tudo aquilo que o fogo distante simbolizava. A tempestade prestes a varrer sua pequena aliança frágil, a promessa de união que agora enfrentava sua maior prova. Maeve olhou para Aran, o olhar firme, buscando força no seu silêncio tenso. Ele assentiu, um gesto simples, poderoso na sua palavra muda. Não recuariam, não enquanto ainda restasse esperança naquela terra. A fogueira distante ardia, e com ela, a sombra movia-se rápida, trazendo consigo o som de cavalos, passos determinados e o estalo metálico das armas sendo preparadas. Um calafrio percorreu a espinha de Maeve. O confronto se anunciava. A fronteira guardava segredos antigos e novos, prontos para serem desvelados na tensão crescente da noite implacável. E assim, sob o céu imenso e silencioso do Velho Oeste, a chegada inesperada daquela patrulha armada lançava o destino de todos à mercê do fogo e do medo. O brilho trêmulo daquela fogueira distante revelou,
para além das sombras, a aproximação inconfundível de uma patrulha armada. O crepitar das folhas secas, sob os passos apressados, rasgava o silêncio pesado da noite. Maeve sentiu a tensão invadir sua pele, como o vento frio que se infiltrava pelas frestas ainda abertas da cabana inacabada. O eco metálico das armas sendo desenfreadas reverberava pelo vale. Não havia dúvidas. Aqueles eram homens acostumados a causar medo e destruição. Vigilantes declaradamente, caçadores que não aceitavam a presença de Aran, do Apache, ali, naquela terra que, finalmente, protegia a frágil construção. Sem palavras, Maeve estreitou os olhos, o corpo arqueado pela necessidade instintiva de se proteger. Aran movia-se com a fluidez tensa de um predador que já sentira o gosto da caça e da fuga. Dentro daquele abrigo parcialmente montado, o perigo ultrapassava a ameaça dos rifles. Era a vulnerabilidade exposta, a fragilidade da missão, que ambos abraçaram com tanto esforço. Não vai durar muito, essa cabana do jeito que está. Maeve soltou, a voz baixa e rouca do medo contido. Eles sabem disso. Aran fitou-a com uma calma aflita, e pela primeira vez sua máscara de guerreiro parecia rachar ao revelar o peso do passado. Aqui, em minha terra, aprendi que proteger o que resta é lutar com as próprias mãos, mesmo quando tudo parece gasto. Sua voz tinha um tom cansado, marcado por cicatrizes invisíveis, um convite para o que desejava compartilhar. Ela se sentou ao lado dele, o cheiro da fumaça misturando-se ao aroma seco e terroso que impregnava tudo ao redor. Os olhos do guerreiro Apache carregavam o brilho trêmulo de lembranças profundas, um passado marcado por perdas que não cabiam em palavras fáceis. Fui arrancado do meu povo quando ainda era menino, Aran começou, a fala pausada como se cada palavra custasse sangue. Vi minha aldeia queimar, meu irmão cair sob lâminas que eu não pude deter. A guerra queima a alma, Maeve, e deixa cicatrizes que nem mesmo o tempo apaga. Maeve ouviu em silêncio, o peito apertado, criando uma ponte invisível entre suas dores. Ela, que perdera mais do que contava, sentia no relato do Apache a ressonância de uma solidão que ultrapassava barreiras culturais. Um território onde medo e esperança se misturavam na mesma proporção das cinzas e da vida. Eu fujo de tudo que estou daquela época, ele continuou, a voz embargada com a sinceridade da vulnerabilidade. Busco um lugar para recomeçar, esta terra inóspita e silenciosa. Poderia ser um refúgio, um espaço para encontrar redenção. Maeve desviou o olhar para as paredes ainda expostas, cobertas por sombras mutantes. Eu também aprendi a não confiar, a carregar o mundo nas costas, admitiu. Sua voz uma mistura de dureza e fragilidade. Perdi homens que amava, amigos que me traíram. Tudo isso me fez erguer estas paredes. Não só de madeira e pedra, mas de distância e silêncio. O ar parecia mais espesso, o fogo da fogueira diminuía aos poucos, como se o próprio mundo aguardasse o que viria a seguir. Então, um estado súbito afastou os pensamentos, o som inconfundível de passos apressados do lado de fora. Aran ergueu-se rápido, o corpo em prontidão. Maeve sentiu o frio da adrenalina subindo. Eles vêm atrás de mim, murmurou ele, a dor fresca da incerteza evidente. Não querem entender. Para eles, sou só o inimigo a ser eliminado. A tensão entre eles crescia. Maeve percebeu que a proximidade que começava a florescer entre ambos estava ameaçada por algo brutal, fora de seu controle. Suas próprias barreiras internas começavam a desmoronar. A luta contra o preconceito e o medo humano
era uma batalha que ninguém podia evitar. O assalto veio rápido e violento. Um confronto breve na penumbra do campo recém-aberto. Arã, com agilidade forjada na resistência das guerras, conseguiu repelir parte do grupo, mas um disparo cravou-se em seu ombro. O som seco da bala, cortando a carne, fez Maeve prender a respiração. O guerreiro titubeou, a dor clara e ardente marcando não apenas seu corpo, mas também a tênue esperança daquele abrigo. Maeve correu para ele, a respiração falhando na urgência desesperada. "Segure firme", ela ordenou, a voz trêmula, enquanto tentava conter o sangramento. Suas mãos, antes duras pelo trabalho pesado, tremiam levemente ao aplicar o improvisado curativo, e essa fraqueza demonstra a profundidade da conexão que já os prendia. Uma interdependência aceita, mesmo quando o orgulho gritava para manter a distância. Arã apoiou-se nela, o olhar carregado não só de dor física, mas de uma confiança silenciosa, recém-descoberta e perigosa. "Você não precisa carregar tudo sozinha", confessou, a voz rouca. "Nem eu", entre suspiros e o estalar de galhos na distância. Maeve sentiu uma chama tremular dentro de si, um fogo que não queimava, mas que iluminava as sombras na solidão. Sua mão apertou a de Arã, segura e resoluta, como se dissesse que lutaria por cada pedaço daquela frágil união, mesmo diante da iminência da destruição. O céu ainda guardava o silêncio da madrugada quando a ameaça persistia além dos limites daquele terreno incerto. Maeve sabia que a cabana, ainda tão vulnerável, era apenas o começo de uma luta muito maior, e que, mesmo ferido, Arã continuaria ao seu lado, custasse o que custasse. E será nessa vulnerabilidade exposta da carne e da alma que o próximo capítulo revelará até onde irão para proteger não apenas uma cabana, mas o que restou de suas vidas naquela terra em chamas. A noite adensava-se como um manto pesado sobre a cabana inacabada. A madeira exposta rangia sob o vento, carregando ecos que pareciam sussurrar segredos antigos e temores ocultos. Maeve ajoelhava ao lado de Arã, suas mãos endurecidas segurando com firmeza os panos sujos de sangue, que pressionava contra o ferimento em seu ombro. A dor que emanava daquele ferimento não era apenas física, era o sinal cruel de uma nova fragilidade entre eles, um fio tênue que sustentava o que ainda se construía. Ao redor, a escuridão parecia viva, acompanhando cada som distante, o farfalhar das folhas, o crepitar baixo do fogo moribundo e o sutil ranger dos caibós sob a brisa da madrugada. Maeve sentiu o peso do silêncio que se instalava entre os dois, como se naquele momento o mundo inteiro aguardasse, preso à respiração compartilhada daquele abrigo lúgubre. Arã, pesaroso, desviou o olhar por entre as sombras da cabana. "Não posso me proteger sozinho", murmurou ele, a voz rouca e cansada. Havia uma confissão implícita por trás das palavras, um abandono ao tempo, ao medo e a uma luta que parecia não ter trégua. Maeve apertou a mão dele, um gesto simples, mas carregado de uma entrega crescente. "Você não vai estar só nesta luta. Eu estou aqui", respondeu, a garganta apertada pela urgência e pela esperança. A união irrompeu naquele espaço entre as tábuas, fazendo da cabana um pequeno santuário onde a dureza das palavras cedia lugar à vulnerabilidade silenciosa. A casa em construção transformava-se em algo mais, um símbolo do que poderia nascer quando a solidão era admitida e a força compartilhada, pedra por pedra, gesto por gesto.
Quando a fumaça do fogo se dissipava nas paredes ralos, um farfalhar suave rompeu a quietude. Movendo-se com cautela, Maeve foi até a porta entreaberta e viu uma figura conhecida na penumbra. Elisa. Seu rosto estava marcado por sobressaltos, com os olhos brilhando de uma inquietação implacável. A presença dela não era apenas uma visita, mas uma ponte, que carregava notícias e tensões. Trouxe informações, disse Elisa, sua voz baixa e tensa, quase um sussurro que se infiltrava direto na atmosfera carregada da cabana. Maeve sentiu o mundo apertar-se em torno dela. A mulher da vila não viera apenas prestar solidariedade, mas trazer um aviso sombrio que ameaçava tudo que se esboçava. Sentaram-se em volta da tênue chama que restava, e Elisa falou, revelando o peso palpável do perigo iminente. Os vigilantes não vão descansar. Eles juraram destruir esta cabana. Acreditam que é o esconderijo de Arã para retalhar as injustiças que dizem ter sofrido. Cada palavra era uma pedra lançada sobre a esperança, um acre cheiro de ameaça que impregnava o ar. Maeve encarou Arã, detectando a sombra que cruzava seu rosto, a mesma que refletia na própria alma. Aquele medo silencioso de perder tudo, de ver o que estavam construindo ser destruído à força. Não podemos abrir mão, Arã. Não depois de tudo que já tentamos erguer juntos, disse, com a voz firme, apesar do temor que apertava o peito. Eles não entendem o que esta cabana representa, nem para mim, nem para você. Arã deixou que suas palavras pairassem no ar, a verdade crua e ardente que ainda não encontrava eco, além dos seus olhos. Enquanto ponderavam o próximo passo, um ruído baixo e persistente começou a romper o véu da noite. Passos pesados e calculados, multiplicados pelo som dos cascos de cavalo sobre a terra seca. O coração de Maeve acelerou. As veias dormentes despertaram num alerta físico que não permitia enganos. A sombra que circundava o terreno começou a tomar forma. Os vigilantes tinham chegado, silenciosos e determinados. Cercavam cada centímetro daquela terra rala, fechando o cerco que ameaçava não só o abrigo, mas a tênue confiança que havia brotado entre Maeve e Arã. Entre o barulho abafado dos equipamentos sendo preparados e as vozes sombrias, invisíveis na penumbra, Maeve sentiu o peso de um destino compartilhado. Ela apertou novamente a mão. De Arã, agora não mais pela dor do ferimento, mas pela força que precisariam para enfrentar aquilo, sabendo que aquela noite os levaria ao limite do que era possível resistir. O vento levava para longe a última fagulha do fogo, enquanto os vultos avançavam firmes. O cerco estava completo. A cabana, construção humilde e delicada, era agora o palco da mais amarga prova que seu sonho poderia enfrentar. E na escuridão que precedia o inevitável, as vozes daquela noite silenciosa sussurravam uma promessa amarga. Os vigilantes cercavam o terreno durante a noite. O mato ressecado sussurrava sob o passo apressado de Elisa, que se aproximava com os olhos cautelosos, fixos na silhueta da cabana. A noite caía imóvel, como se o próprio tempo hesitasse ante o que se armava naquela terra vulnerável. Dentro do abrigo precário, Maeve apertava a mão firme de Arã. A dor no ombro dele queimava mais que a ferida física. O silêncio era espesso, carregado de tensão não verbalizada, como o estalo súbito que prenuncia o trovão. Elisa adentrou o espaço, com a respiração entrecortada, o rosto tenso sob o véu da penumbra fragmentada pela luz bruxuleante da fogueira moribunda. Trouxe ajuda, disse a voz baixa.
mas carregada de urgência e informações. Arã inclinou o corpo para a frente, o olhar sombrio refletindo uma guerra antiga que ainda não findara. Maeve sentiu o peso de cada palavra por vir, as promessas de tempestades que não encontravam abrigo. Os vigilantes não vieram. Sozinhos, falou Elisa, entregando um saco desgastado que continha pólvora e alguns poucos cartuchos aperfeiçoados, arte da vila. Pensam em destruir esta cabana. Acreditam que ela é mais que um abrigo. É o refúgio de Arã para atacar a comunidade. Uma sombra de angústia cruzou o olhar de Maeve. O que havia levado um grupo inteiro a cercar aquele pedaço ermo de terra? O medo misturava-se à fúria. A vontade de resistir explodia entre as costelas apertadas pela ansiedade. Arã apertou-os. É onde podemos recomeçar. Maeve levantou-se, afastando os cabelos do rosto suado. Sentia a força crescendo dentro dela. Uma coragem teimosa em meio ao medo que ameaçava dominá-la. Não podemos permitir que destruam isso, respondeu firme. Todo o suor, toda a pedra assentada, tudo seria em vão. O vento assobiava entre as frestas da cabana, reforçando a frágil sensação de fortaleza. Em silêncio, o trio começou a trabalhar, improvisando barreiras com tábuas, pedras e a terra seca, transformando o que era provisório em refúgio de resistência. Elisa, por sua vez, observava atentamente as sombras além do lote. Seus olhos estavam sempre alertas, buscando qualquer movimento que denunciasse a aproximação silenciosa dos inimigos. Precisamos agir rápido, alertou. Eles nos cercam. Se não estivermos preparados, terão tudo o que desejam. O terreno, que antes parecia um espaço abandonado pelo mundo, agora se tornava labirinto tenso. Maeve posicionava-se com a enxada sempre ao alcance, enquanto Arã aproveitava o que a natureza lhes dava. Os arbustos secos, a elevação suave do solo, tudo virava ferramenta de resistência. Quando a noite avançava, as vozes baixas dos vigilantes podiam ser ouvidas ao longe, ecoando com ameaças veladas e inteligência implacável. Farões de lampiões oscilavam ao longe, esferas de luz ameaçadoras que penetravam como dedos na escuridão. Em meio àquela calma tensa, uma conversa furtiva entre Arã e Maeve desenhava um ciclo de dúvida e entrega. Sempre temi o que viria, confessou ela, com o olhar fixo na horta que rangia ao menor sopro. Mas, se estou aqui, é porque acredito que essa luta vale a pena, mesmo que seja contra tudo, contra todos. Arã lhe lançou um olhar duro, mas cheio de uma suavidade que, rompida pela noite, parecia quase impossível. Eu também. A diferença agora é que não lutamos mais sozinhos. E talvez isso faça toda a diferença. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som distante de cascos e o farfalhar inquieto das folhas. O espaço entre o frio e a esperança parecia encolher, até que uma voz firme revelou a fenda que eles ainda não enxergavam por completo. Um dos vigilantes, visível na penumbra, aproximou-se mais do muro de tábuas improvisado, um sorriso cruel rompendo a sombra do rosto. Tem um rato aqui, disse ele, palavras afiadas como punhais. Alguém dentro da vila que passa segredo e prepara o caminho para nós. O silêncio troou em temor. Maeve sentiu o coração apertar com a traição velada, uma sombra ainda mais densa do que a que se formava na noite. Arã apertou os olhos, a mandíbula tensa, um misto de raiva e desconfiança se formando em seu peito. Elisa se aproximou, os dedos cerrados em punho, pronta a encarar o precipício que aquela revelação criava. Um informante, afirmou Elisa.
Entre nós na vila. Maeve engoliu em seco, a mente girando numa tempestade de dúvidas e horror. Como enfrentar a ameaça que vinha de dentro? A faca invisível prestes a perfurar o que restava de confiança. A cabana, que antes significava abrigo e esperança, agora estava cercada não só por armas, mas por sombras invisíveis e pela traição que pode corroer uma comunidade dos seus alicerces. Ela olhou para Aran, a mão trêmula no cabo da enxada. Estamos no meio de uma tempestade que não vem só de fora, disse, a voz baixa, mas carregada de determinação, e só vai piorar. O fogo fraco na fogueira projetava danças desfocadas nas faces cansadas, mas resolutas. O cerco se fechava, e algo mais perigoso que balas e fuzis pairava no ar. A suspeita, a desconfiança que corrói a alma dos homens. A noite avançava como um lobo carnívoro. E, no silêncio pesado daquele vale, uma voz inesperada ecoou entre as tábuas frágeis da cabana construída pedra por pedra. Tem um traidor aqui dentro, anunciou o vigilante. A ameaça final suspensa no ar, e no mesmo instante, enquanto as sombras se inclinavam para o confronto, a promessa amarga se cumpria. Um dos vigilantes revelava que havia um informante dentro da vila, sugerindo uma traição interna. A revelação do informante rasgou o ar silencioso da cabana como um trovão inesperado. Maeve sentiu o peso das palavras cair sobre seu peito. Um golpe não apenas contra a segurança física, mas contra o laço tênue que começava a se formar entre ela, Aran e Elisa. A suspeita, como uma sombra traiçoeira, se infiltrava entre aqueles que deveriam ser aliados. Ela apertou a mão na enxada, o olhar fixo no espaço vazio onde antes estava a confiança. Aran embrenhou a mandíbula num gesto quase imperceptível, mas a tensão vibrava em seus músculos com força suficiente para quebrar pedras. Elisa se aproximou, os olhos brilhando firmes à luz bruxuleante da fogueira, que teimava em não morrer. — Você tem certeza? Maeve perguntou, a voz baixa e carregada de uma urgência amarga. Elisa encarou-a, o semblante golpeado pelo cansaço e pelo medo que não ousava expor totalmente. Mais do que nunca, existem olhares que atravessam essa vila, sussurros abafados e portas que se entreabrem com cuidado para nunca serem fechadas completamente. Alguém está vendendo nossas fraquezas aos vigilantes. O silêncio invadiu o espaço, preenchendo as frestas da noite entre as tábuas desnudas. O som do vento que batia contra a madeira soava como um lamento ancestral, um prenúncio que anunciava a cadeia de consequências por vir. Maeve pensou em cada rosto da vila que conhecia, amigos, vizinhos, até os estranhos que evitava. A dor da traição doía antes mesmo de saber quem a carregava. Algo em sua alma severa e cansada rompeu momentaneamente. Essa dor que magoava não apenas o físico, mas o espírito. Era a solidão brutal que acarretava a luta contra inimigos invisíveis. Se não encontrarmos este traidor logo, toda a resistência se desfará. Aran declarou, sua voz cortando o silêncio como um punhal afiado. Cada palavra era uma promessa de retaliação silenciosa e calculada. Precisamos agir rápido antes que reforços cheguem e destruam tudo o que construímos. Elisa assentiu, apertando o punho no ar. A traição dentro das nossas paredes é o pior veneno. Se deixarmos crescer, ela nos consome por dentro. Maeve respirou fundo, o fogo piscando sombras em seus olhos resolutos. Por trás da fachada de mulher indomável, uma corrente profunda de medo e esperança cruzava sua mente. E eu? Em quem posso confiar agora? Se o perigo está dentro,
Quem será o próximo a olhar para mim com olhos de suspeita? O guerreiro Apache virou o rosto, encarando o céu escuro salpicado por estrelas silenciosas que pareciam testemunhas impassíveis do destino que se desenrolava. Confie em mim e naquilo que lutamos juntos, mesmo quando o mundo insiste em nos separar. Ele disse, a firmeza de sua voz soando como um pacto de sangue. Naquele momento, um estalo abafado vindo do lado de fora partiu a tensão qual navalha. Instintivamente, Maeve segurou firme a enxada, enquanto Aram preparava-se, movendo-se na penumbra com a precisão de quem conhece batalhas não anunciadas. Elisa lançou um olhar preocupado para a porta. Seus sentidos aguçados, percebendo o perigo que avançava sem aviso. A cabana, aquela construção precária de tábuas e pedra, parecia encolher sob o peso da ameaça iminente. Seria o último abrigo contra um mundo que já lhes mostrara ser árido e impiedoso. Agora, com o veneno da desconfiança escorrendo por entre as paredes, a luta não seria apenas contra armas e tiros, mas contra a ruptura de suas frágeis alianças. Temos que agir, Maeve murmurou, a urgência na voz já corroendo a dúvida por um instante. Encontrar esse traidor antes que ele destroce tudo, ou somos derrubados de dentro para fora. As horas que se seguiram foram marcadas por olhares desconfiados, passos silenciosos e estratégias apressadas. O ambiente carregava o peso da sombra invisível. Cada gesto poderia ser uma ameaça, e cada palavra, uma armadilha. A pequena comunidade de colonos na vila, antes-cenário de convivência tênue e silenciosa, agora estava afundando num mar de incertezas que ameaçavam naufragar tudo. Em meio à penumbra da cabana, Maeve e Aram trocavam olhares que carregavam tanto o cansaço físico quanto o peso da responsabilidade. Suas mãos, que construíram aquela morada pedra por pedra, agora tremiam com a possibilidade de vê-la destruída pela traição humana. E quando a noite parecia ficar ainda mais densa e sufocante, uma sombra fugidia foi avistada, uma figura apressada que escapava pelas trilhas abruptas da vila, carregando um segredo sombrio. Ele está fugindo, Elisa sussurrou, os olhos dilatados pela adrenalina crua. Corre para buscar reforços. Agora será ainda mais rápido. E nós estaremos sozinhos. Maeve apertou os dentes, sentindo a determinação feroz incendiar sua alma. A tempestade que o cercava não vinha apenas de armas externas ou medo. Vinha daquele silêncio pesado da traição. Uma nova batalha começava. E sob o céu noturno do Velho Oeste, o traidor escapava para buscar ajuda, espalhando a escuridão que ameaçava engolir não apenas uma cabana, mas uma esperança-resistência que resistia teimosamente. A noite caía rápida, mergulhando a cabana em sombras que dançavam contra as tábuas mal assentadas. Dentro do estreito abrigo, Maeve, Aram e Elisa moviam-se com uma urgência silenciosa, cada gesto carregado pela tensão crescente. As tábuas expostas já não eram apenas madeira, eram barreiras que precisavam resistir à investida que se aproximava. Armadilhas improvisadas contra uma ameaça que vinha tanto da escuridão quanto do rancor. Os olhos de Maeve percorriam o perímetro ao redor da cabana, traçando possibilidades na penumbra da noite. Cada pedra, cada arbusto seco, era agora uma peça em um jogo de sobrevivência. Ela carregava uma enxada, sólida, velha, que com o tempo se tornara a extensão de suas mãos, e ainda assim sentia o peso quase impossível do que estava por vir. Elisa, temos que reforçar a entrada oeste, ordenou Maeve, firme e clara,
a voz baixa para não romper o silêncio que protegia sua presença. Sei que o vento sempre vem desse lado. Vai avisar a aproximação deles. Elisa assentiu, os olhos vívidos sob a luz oscilante da fogueira apagada. O saco que carregava, recheado de pólvora e cartuchos limitados, parecia pequeno diante do imenso perigo. Há pólvora suficiente para algumas armadilhas. Vou preparar as redes e as armadilhas com os espinhos do mato para atrasar qualquer investida rápida. Enquanto Elisa inclinava a cabeça para o trabalho, Aram observava a elevação natural do terreno, os arbustos secos, as pedras escuras espalhadas pelo solo. Movia-se quase sem fazer barulho, um vulto atento, ligado às antigas lições que sua tribo ensinara, onde cada sombra tinha significado e cada curva podia ser refúgio ou armadilha. Maeve, chamou ele por fim, a voz arrastada como o vento que se infiltrava pelas frestas do abrigo. Esse terreno nos dá vantagem. Se nos posicionarmos perto das rochas maiores, poderemos usar o terreno para dividir o grupo. Eles esperam um confronto direto, mas encontraram uma resistência diferente. Maeve cruzou os braços, sentindo o amargo da hesitação misturada com a vontade feroz de lutar. Então vamos fazer deles reféns da própria ganância, que paguem por cada passo que derem sobre essa terra que teima em ser nossa hoje. Por horas trabalharam com precisão silenciosa. Encostavam tábuas, escavavam covas estreitas, colocavam armadilhas feitas de pedras cuidadosamente posicionadas. A noite parecia eterna, e em cada instante o coração de Maeve batia mais forte, a cada sopro que o vento carregava, fazendo suas mãos tremerem em alerta. Aram, apesar da ferida no ombro que ainda latejava, movia-se com a agilidade tensa de um predador. Seu olhar penetrante indicava estratégias que apenas os anos entre guerras e fugas haviam premiado. Cada movimento seu era uma dança de sobrevivência, e Maeve, mesmo resistente, sentia que aquela aliança agora não era só uma necessidade, era a única esperança para o que estavam prestes a enfrentar. Elisa, ao seu lado, mantinha-se vigilante, apesar das dúvidas e do passado marcado pelas feridas que carregava, tanto internas quanto visíveis. Havia um fogo nos seus olhos que não deixava espaço para o desânimo. Não podemos subestimar o que vem, avisou a voz firme, mas com um tom que traía receio. Eles não lutam só contra Aram. Lutam contra nós três, contra qualquer chance de mudança nesta vila. Maeve respirou fundo, sentindo a dureza que já dominava seu corpo fatigado se transformar em força renovada. Então lutaremos com tudo o que temos. Não deixaremos que eles destruam o que quase conseguimos. Dormência e vigilância se mesclavam naquela noite tensa. A cabana, ainda crua, cheia de frestas, parecia pulsar com o medo e a esperança condensados em cada pedra assentada, em cada prego cravado com mãos já calejadas. Eles não tinham certeza de quanto tempo poderiam resistir, apenas que não recuariam. O silêncio, às vezes profundo demais, foi cortado de súbito por um som que gelou as veias, cascos batendo no solo ressequido. Passos firmes, pesados, calculados, aproximando-se do cerco que o cercava, agora reforçado pelo som metálico de armas sendo preparadas. Uma sombra apareceu além da linha tênue das árvores. Vultos se delinearam contra o céu frio da madrugada. Maeve sentiu o corpo inteiro se enrijecer, e então uma voz seca que fendia no ar pesado. Primeiro disparo. O confronto decisivo começava. O primeiro disparo ressoou no ar como um grito rasgado, rasgando a noite silenciosa. Maeve sentiu o coração tremer,
o som cru ecoando por entre as tábuas ainda frágeis da cabana. Era o chamado para a batalha final, não apenas pela posse da terra, mas pela sobrevivência daquilo que haviam construído juntos, com sangue, suor e esperança. Arã saiu da sombra com a agilidade de um falcão que mergulha para a presa. Seu ombro ferido latejava, mas a dor era empurrada para os recantos da mente, suplantada pela urgência do momento. Com movimentos precisos, ele alertou Maeve, que já se posicionava com a enxada à mão, e Elisa, que preparava as armadilhas silenciosas ao redor do perímetro. Os vigias avançavam em passos firmes, rostos endurecidos pela certeza de que matar não era apenas uma necessidade, mas uma missão, uma mancha na memória daquele vale pronta para ser apagada pela força bruta. Mas ninguém ali contava com a resistência forjada pela união improvável. 3 almas que desafiavam o ódio e o desalento. O confronto começou num turbilhão de vozes, estalos de madeira rachando sob impacto e o assombro dos disparos, que apesar da fragilidade do abrigo, encontravam abrigo nas artimanhas da terra. Maeve se movia como extensão daqueles riscos e pedras que transformavam a cabana numa fortaleza rala, porém terrivelmente eficaz. Cada golpe de sua enxada era um grito silencioso contra o medo que tentou moldá-la. O chão arrepiava sob os passos dos homens hostis, mas Maeve sentia pela primeira vez não a solidão esmagadora, mas o fogo companheiro da coragem compartilhada. Arancombro ensanguentado protegia o flanco, seus olhos ardendo com a fúria e a determinação de um guerreiro que carregava não apenas feridas, mas também a esperança de um novo lar. Elisa, firme entre as sombras, usava sua astúcia para desviar a investida do inimigo, a voz dura e firme guiando Maeve e Aran, formando uma sinfonia de resistência que crescia a cada instante. Mesmo diante do cerco implacável, sua presença traduzia a aliança que nascera, um elo que ultrapassava rixas antigas e plantava sementes de entendimento no terreno aberto da fronteira. O som da batalha misturava-se ao cheiro da terra remexida, pó levantado pelos passos frenéticos e a queima lenta das reações improvisadas. Entre gritos, disparos e a música áspera do conflito, a cabana, símbolo da luta e da esperança, tremia, mas não caía. Então, num momento de silêncio súbito, um disparo cambalear. A dor cortou seu rosto, mas ele permaneceu firme, segurando a linha da defesa como se cada gota de coragem fosse um pedaço de sua alma, erguida ali, naquela terra seca e indomável. Maeve avançou até ele, a enxada caindo ao chão, enquanto curvava-se para aplicar o que restava dos seus conhecimentos de cura e dos poucos panos encharcados de sangue. O olhar que trocaram naquela hora transcendeu palavras. Havia ali um pacto invisível de confiança que rompeu qualquer barreira herdada da guerra e do medo. A luta continuou até que o último vigia, vendo seu círculo desfeito e sua fúria inutilizada, baixou as armas e recuou. O som dos cascos desaparecendo ao longe devolveu um silêncio pesado, mas não mais carregado de ameaça. Era o som de uma resistência que sobrevira. Exaustos, Maeve, Aran e Elisa reuniram-se no centro do terreno, ofegantes, marcados e feridos, mas invictos. A cabana, ainda assim, permanecia de pé, um testemunho mudo do que a perseverança havia conseguido. Nas horas seguintes, enquanto a madrugada começava a ceder ao tímido brilho do sol que nascia, eles fizeram as contas dos próprios medos e vitórias.
A vila próxima estava agora tomada por rumores acelerados, mas também por uma nova compreensão, a de que aquela aliança improvável representava algo além de simples sobrevivência, um caminho possível para a paz. Elisa, com um olhar cansado, falou baixinho. A notícia vai se espalhar rápido. Alguns vão recuar, outros vão questionar, mas ninguém poderá negar que resistimos. Maeve, encarando as paredes irregulares que, pedra a pedra, haviam erguido uma casa, sentiu o peso da jornada dissolver-se numa promessa silenciosa. Não foi só uma cabana que construímos, disse ela, a voz firme e suave. Foi um lar. Um compromisso com algo maior do que nós mesmos. Aran, olhando para além do horizonte, onde as primeiras luzes douradas tingiam o céu, finalmente pôde deixar escapar um suspiro que parecia libertar anos de angústia reprimida. Nesta terra queimada e esquecida, encontramos um renascimento. Não só para mim, mas para todos que ousarem olhar além do ódio e do medo. Eles permaneceram ali, juntos, observando o sol nascer com a certeza de que a verdadeira construção ainda havia começado, não só da cabana, mas da nova história que entrelaçava almas diferentes no mesmo destino. A vila, o vale, o Velho Oeste, todos carregavam cicatrizes, mas também a força antiga de quem resiste à tempestade. Maeve e Aran não eram mais solitários. Eram parte de algo impossível de apagar, uma aliança forjada na dureza da terra e no fogo da coragem. Finalmente, olhando fixamente para o horizonte aberto, eles sabiam. Juntos, estavam construindo não uma mera casa, mas um futuro. Um futuro que, pedra por pedra, desafio por desafio, prometia uma história de esperança e humanidade, onde antes havia apenas o silêncio árido da solidão.